E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje o retorno à prisão de Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado por atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Antônio Cláudio foi quem quebrou um relógio histórico do Palácio do Planalto e está condenado a 17 anos de prisão. Pois é, ele havia sido beneficiado com progressão ao regime semiaberto por decisão do juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né? Que considerou aí, nesse caso, preenchidos os requisitos legais, incluindo bom comportamento e cumprimento também de tempo mínimo de pena. Na decisão, Moraes também ordenou que o juiz responsável pela liberação do réu seja investigado. Direto de Brasília, o repórter Edio Ferreira Júnior tem outras informações ao vivo pra gente. Ô Edio, esse foi um vai, não vai aí, né? Porque um juiz determinou a prisão, né? O Supremo determinou a prisão dele, depois um juiz de outra cidade determinou a soltura, e agora Alexandre de Moraes manda prender de novo e agora investiga o juiz também, né? Deu uma treta aí, né? Vamos dizer assim, na linguagem popular. Porque se causa estranheza, né, André? Um juiz de primeira instância desobedecer uma determinação da instância superior do Supremo Tribunal Federal. O que foi determinado foi essa pena de 17 anos de prisão e que ela fosse cumprida inicialmente no regime fechado. Ele já estava preso e o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais aí de Uberlândia, determinou a soltura dele. O que se causou estranheza é justamente o fato de um juiz de primeira instância mudar a pena, determinar que essa regressão de pena já possa ser cumprida em detrimento de uma ordem superior do Supremo Tribunal Federal. E é uma ordem recente, assim, e a gente está tratando de um caso emblemático, né? O Antônio Cláudio Alves Ferreira, ele foi responsável por derrubar esse relógio histórico aí, e todo o caso dele gerou uma grande repercussão diante disso, porque tem imagens dele fazendo isso, e ele está vestido com uma camisa com a estampa da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem toda uma questão que envolve aí também, na hora que se coloca um juiz fazendo o contrário do que foi determinado, decidido não só pelo ministro Alexandre de Moraes, mas foi uma pena determinada pela Corte. Foram os 11 ministros que decidiram essa pena de prisão, de 17 anos de prisão do Antônio Cláudio. Então, quando se trata disso, leva-se a suspeição do que levou um juiz a descumprir essa decisão do Supremo e mudar a pena, fazer a redução dessa progressão de pena já antes de 2 anos, né? Ele não tinha cumprido nem 2 anos de prisão ainda. Então, e aí a gente chega num caso em que o Tribunal de Justiça solta esse homem, alegando que não havia tornozeleiras eletrônicas no estado de Minas Gerais para que ele pudesse ser monitorado. Então ele sai ainda por cima sem monitoramento. Aí ontem a gente acompanhou, assim, e daqui eu fiz um contato aí com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, e a Secretaria de Segurança, a Sejusp, ela nega que estejam faltando tornozeleiras eletrônicas aí, que segundo eles há cerca de um pouco mais de 12 mil desses equipamentos, 8 mil poucos estão sendo utilizados, e que há um quantitativo aí de 4 mil que estão disponíveis para serem utilizados. Então, é preciso entender por que essa decisão foi tomada pelo juiz. Ele alega que ele já poderia tinha um bom comportamento, que o Antônio Cláudio tinha um bom comportamento na prisão e que já poderia estar colocado em liberdade. Ele é colocado em liberdade sem um monitoramento, o que é incomum nesses casos, né? Todos esses presos e esses condenados e os que já foram presos e não foram condenados ainda, mas que aguardam em liberdade, estão monitorados com essas medidas determinadas pela Justiça de monitoramento. Uma delas é o de monitoramento com o uso de tornozeleira eletrônica. Então, ele ser solto e não ter esse equipamento causa ainda uma outra estranheza. Então, o ministro determinou que ele volte a ser preso, determinou a prisão, que ele voltasse a ser preso,
e que esse juiz seja investigado para entender o porquê que foi tomada essa decisão dessa forma, assim. A gente vive também uma polarização dentro até do próprio judiciário, né? Onde ali apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do presidente Lula. Então, ali se entende que é preciso também investigar o porquê de uma tomada de decisão dessa que vai muito além, né? De uma polarização e de um apoio ideológico, político, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ela deve ser cumprida. André e Sírio. Agora, Edio, esse juiz de Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, já se sabe, você já teve conhecimento de alguma decisão que ele tomou em casos de grande repercussão como este? Não, assim, pelo menos do que a gente já apurou sobre o juiz, não houve nenhum caso de grande repercussão tendo sido tomado por ele. Assim, ele já passou por algumas comarcas aí no estado, além de Uberlândia, onde ele está atualmente, ele também passou pelas comarcas de Santa Vitória, Ituiutaba, Iturama, Itapajipe, que eu não conheço. Teófilo Otoni, Novo Horizonte, Canápolis e agora está em Uberlândia. Nenhum nessa trajetória de carreira dele, que ele está desde 2013 aí, não há nenhum registro, assim, pelo menos que a gente levantou até agora, de um caso de grande repercussão que ele tenha sido tomado. Então é mais uma razão assim, para se levantar uma suspeita de por que se desobedece uma ordem do Supremo e uma ordem diante de um caso que é emblemático, eu digo, repito, que é um caso emblemático, que é o do Antônio Cláudio, que derrubou esse relógio, que tem imagens. Ele é uma das imagens mais marcantes assim, dessas invasões e do 8 de janeiro, que são várias imagens marcantes, mas essa é uma delas porque tem esse registro dele destruindo esse relógio, jogando no chão, que depois foi recuperado, foi entregue recentemente ao Palácio aqui, ao presidente Lula, mas é um caso que marca bastante. Então, diante disso, a gente vai ter ainda uma repercussão para entender. O Conselho Nacional de Justiça deve investigar esse juiz para entender o porquê que isso foi tomado por ele, essa decisão foi tomada por ele. Tá certo, Edio. O Edio falou de algumas cidades aqui, a maioria delas no Triângulo Mineiro, né, pelas quais esse juiz passou. E tem uma matéria aqui no portal otempo.com.br, lá em política, muito interessante, que fala um pouco de quem é ele, né? Porque hoje pela manhã, quando eu me deparei com essa notícia, eu fiquei me perguntando quem é esse juiz, né? Ele é juiz de direito aqui de Minas Gerais desde 2006 e ele atua, gente, como titular da Vara de Execuções Penais lá de Uberlândia desde 2013. Ele é formado em Direito pelo Centro Universitário do Triângulo, ele se formou em 2001 e também é especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Uberlândia e é mestrando em Direito das Relações Econômicas pela Faculdade Milton Campos e também já passou aí por todas essas cidades que o Edio explicou para a gente. Tem uma matéria muito interessante lá no nosso portal otempo.com.br falando dele, né, falando de todo esse caso, a matéria que foi escrita pela jornalista Maria Clara Lacerda. André.